planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio explora as profundezas da Rússia, em busca de um imenso mar de rochas, as chamadas armadilhas siberianas. Especialistas vão mergulhar fundo no passado do planeta Terra para descobrir como esta vastidão rochosa se formou e descobrir evidências em regiões surpreendentes, a fim de provar a ferocidade das erupções vulcânicas da Sibéria, que varreram quase metade de toda a espécie viva na face da Terra. Confira o episódio mais emocionante de Como Nasceu Nosso Planeta. A erupção mais mortal da Terra. A investigação de um evento cataclísmico que mudou radicalmente o planeta Terra começa nas profundezas geladas do solo da Sibéria. 50% maior que os Estados Unidos, a região permanece sob o gelo grande parte do ano. A temperatura chega a menos 70 graus centígrados e caindo. Mas no verão, o gelo derrete e revela uma das maiores e mais misteriosas formações geológicas da Terra. As armadilhas siberianas. Quase 5% do solo do planeta estão cobertos por este mar de rochas. Os desfiladeiros mostram camadas de centenas de metros de espessura, formações verticais gigantescas chamadas de armadilhas, vocábulo que em sueco também significa escadas. A formação foi descoberta em circunstâncias pouco comuns. Em 1963, o geólogo polonês Aleksander Cheknowski foi exilado na Sibéria por crimes políticos contra a Rússia. Durante o exílio, ele estudou a região e descobriu esta singular e inexplicável extensão de camadas rochosas. Hoje, a jornada para entender como esta estranha formação foi criada começa em um pântano. Não estou sentado na lama por diversão, mas este pântano é parecido com o que a Sibéria deve ter sido antes da formação das armadilhas. A vegetação e a água rasa e estagnada são muito diferentes do ambiente que encontramos na Sibéria hoje. A pista que ajudou os cientistas a entenderem que a Sibéria já foi um pântano veio de um tipo específico de material encontrado no solo das armadilhas. Carvão. Trilhões de toneladas. Esta pedra aqui é carvão, que é muito importante para a Sibéria. Ele se forma quando plantas e vegetações densas morrem e caem no pântano. Milhões de anos geológicos estão comprimidos em um material rochoso, como esta pedra que eu estou segurando agora. A idade do carvão é determinada pela idade dos fósseis de plantas encontrados na rocha. Tal processo revelou que o carvão se formou há mais de 300 milhões de anos e foi repetidamente se agrupando e comprimido ao longo dos 50 milhões de anos seguintes. A região era composta por pântanos instáveis e vegetação densa, até que 250 milhões de anos atrás tudo mudou e as rochas das armadilhas siberianas ficaram por cima do carvão. Algo muito radical deve ter acontecido na época e é preciso estudar o fenômeno e investigar a geologia para ver o que descobrimos. Mas investigar a geologia das armadilhas siberianas não é uma tarefa simples, já que elas estão localizadas em uma das regiões mais remotas e menos exploradas do planeta. Foi uma dura jornada para Howard e sua equipe, uma viagem de 1.600 quilômetros na Sibéria, por terra e água, acampando em florestas infestadas de pernilongos. Levamos quase 7 dias para chegar a esse canto remoto da Sibéria, mas esta tarde finalmente encontramos as rochas que pretendemos estudar. As imensas torres rochosas marcam o limite das armadilhas siberianas. Mesmo à distância e sem sair do bote, os geólogos conseguem identificar essa formação única. Aquelas rochas atrás de mim são imensas torres de basalto que estudamos em vários locais diferentes. O que vemos aqui é apenas uma pequena porção do basalto que cobre grande parte da Sibéria. A evidência é o início do mistério de como as armadilhas se formaram.
basalto é o que os cientistas chamam de rocha ígnea, cuja origem é apenas uma fonte: erupções vulcânicas. As armadilhas siberianas já devem ter sido um vasto mar de lava incandescente. Estudar as armadilhas siberianas foi 1000 vezes mais intenso que qualquer trabalho de campo que eu já tenha feito. Se eu tivesse uma máquina do tempo, seria maravilhoso ver como tudo aconteceu. O calor, a espessura do mar de lava e a altura da erupção devem ter sido um espetáculo para os olhos. Existem vários tipos de rocha vulcânica. A lava basáltica é uma massa líquida quando irrompe do solo. Vendo como esta pedra parece ter escorrido, temos uma pista de como foi a Sibéria se pudéssemos voltar ao passado. Provavelmente essa lava grudenta e pegajosa escorreu por milhares de quilômetros na superfície da Sibéria, em todas as direções. O basalto vulcânico, lava semilíquida que formou esta planície, ainda hoje irrompe do subsolo de Kilauea, no Havaí, onde se encontra o vulcão mais ativo do mundo. Depois de 25 anos em constante erupção, o mar de lava basáltica engoliu mais de 10 quilômetros quadrados dessa grande ilha havaiana. Mas as armadilhas siberianas são maiores, 500.000 vezes maiores. Cada degrau foi formado por um fluxo individual de lava. As camadas foram se sobrepondo até que as armadilhas atingissem mais de 1 quilômetro de crosta rígida, em uma área quase do tamanho dos Estados Unidos. Imagine a área dos Estados Unidos asfaltada como se fosse um imenso estacionamento irregular se estendendo além de onde a vista alcança. Era assim que as armadilhas siberianas provavelmente pareciam quando se formaram. Os geólogos já descobriram como as armadilhas se formaram. O passo seguinte é calcular quanto tempo durou a poderosa erupção na Sibéria. Felizmente, as rochas vulcânicas contêm pequenos minerais que se formam quando a rocha cristaliza, quando ela esfria e solidifica. Alguns desses minerais são radioativos e deterioram ao longo do tempo. São como relógios que começam a funcionar quando a rocha esfria. E é possível calcular quando ele para e saber quanto tempo se passou desde a formação desta rocha. A idade estimada da lava mais antiga da região revela que as armadilhas siberianas rasgaram a paisagem há cerca de 250 milhões de anos. E estimando a idade da lava mais recente, os cientistas conseguem avaliar quanto tempo as erupções duraram. Os resultados são surpreendentes. Indicam que a lava jorrou e se sobrepôs em camadas cada vez mais espessas por quase inimagináveis 1 milhão de anos, moldando a maior área formada por uma erupção vulcânica. O próximo passo da jornada é entender por que esta incrível erupção aconteceu justamente na Sibéria. A maioria dos vulcões está sob placas tectônicas, pontos da crosta terrestre, onde as placas que suportam os continentes se empurram à medida que se movimentam ao longo da superfície da Terra. Mas as armadilhas siberianas estão bem no coração de um vasto continente. E é tarefa dos peritos encontrar uma explicação. A lâmpada de lava é uma representação para ajudar a imaginar o que acontece a mais de 2.400 quilômetros de profundidade. E é uma ótima simulação de como funcionam os bolsões de magma. A vela é o centro da Terra fornecendo calor e a base é o fundo do bolsão. O calor esquenta esse bolsão e o magma sobe em forma de bolhas até as armadilhas siberianas que estão aqui em cima. Os bolsões de magma são um dos grandes mistérios da geologia. Ninguém sabe como são ativados e desativados, mas seu formato é uma pista essencial para explicar erupções tão fortes e grandiosas. Essa cabeça de cogumelo, na verdade, pode alcançar até 2.000 quilômetros e as erupções vulcânicas chegam a cobrir áreas imensas de centenas de milhares de quilômetros quadrados. E essa cabeça também é um fenômeno efêmero que
provavelmente irrompem centenas de milhares, talvez milhões de anos. As evidências descobertas revelam como e quando as armadilhas siberianas se formaram. Há 250 milhões de anos, uma enorme bolha de magma explodiu, rachando e abrindo a crosta terrestre. Para a vida na Terra, foi o início de uma nova e devastadora era. Dois tipos de rochas são prova de diferentes paisagens na antiga Sibéria. O carvão revela que antes da existência das armadilhas, a região era um pântano. Lava basáltica, a prova de que a era terminou com uma explosão, uma supererupção vulcânica. Hoje, os geólogos têm provas de que o mega-vulcão siberiano quase foi o maior assassino da vida na Terra de todos os tempos. Os 10 milhões de anos mais letais da história estavam prestes a começar. Há 300 milhões de anos, a Sibéria era um pântano. Mas nas profundezas da Terra, um bolsão de magma e rocha entrava em ebulição. Há 250 milhões de anos, a crosta terrestre irrompeu, expelindo lava por toda a superfície. Os milhões de anos mais cataclísmicos e destrutivos da Terra estavam prestes a começar. A cada erupção, rios e ondas de lava basáltica varriam a Sibéria. Imensos incêndios destruíam florestas. Animais eram queimados vivos. O planeta vivia uma nova, porém terrível história. Uma que teria consequências catastróficas para toda forma de vida terrestre. A fim de entender o caos provocado por essa mega erupção, os geólogos analisam de perto as rochas vulcânicas da antiga Sibéria. Esta é uma rocha tipicamente encontrada em províncias de solo basáltico. Ela possui o que chamamos de vesículas, ou pequenos buracos internos que sugerem que foi por onde os gases escaparam quando a rocha começou a esfriar na superfície da Terra. A busca pelo tipo de gás produzido pela Sibéria começa a quase 13 mil quilômetros dali, na montanha Mammoth, Califórnia. Este é um antigo vulcão adormecido. Durante anos, achou-se que ele era inofensivo, mas em 1989, um guarda florestal viveu uma terrível experiência. Era inverno. Um guarda florestal americano estava patrulhando a área e queria se proteger da ventania. Então ele entrou num espaço que ficava no teto dessa cabana, mas sentiu uma tontura lá dentro, não se sentiu bem. E teve o bom senso de pensar que talvez a cabana estivesse cheia de ar viciado. Ele desceu de volta e voltou ao normal. Mas o caso permanece um mistério desde então. Alguns meses depois, as árvores começaram a morrer. Era óbvio que algo estranho estava acontecendo. Alguém precisava explicar que tipo de combinação poderia deixar uma pessoa com tontura e desorientada e matar as árvores ao mesmo tempo. Os estudos de Ferrar revelaram que a culpa era de um gás venenoso que brotava do solo da região. As análises provaram que o gás era dióxido de carbono, um subproduto da atividade vulcânica. O gás é liberado quando o magma se aproxima da superfície terrestre. Imagine uma garrafa de água com gás. O magma do subsolo contém dióxido de carbono dissolvido. Quando ele chega à superfície, a pressão é liberada. É como abrir a garrafa de água com gás. A pressão é liberada e o dióxido de carbono sai da garrafa. É o mesmo gás que vem sendo liberado aqui em Mammoth. Hoje, o magma nas profundezas da montanha Mammoth expele 1000 toneladas de dióxido de carbono por dia. É a indicação de que trilhões de toneladas do gás foram liberadas na atmosfera em uma das maiores erupções do planeta na Sibéria, 250 milhões de anos atrás. As evidências vieram de uma fonte improvável. Este é um pé de ginkgo. O ginkgo é uma planta muito especial porque sua família existe há muito tempo, 270 milhões de anos.
E ela permaneceu quase sem alterações ao longo de todo o curso da história da Terra. Devido à sua alteração mínima ao longo dos tempos, o ginkgo é